Olá pessoal, já estamos no ar com mais uma edição do Jornal da Plan. E eu quero lembrar a todos que a TV Plan está no Facebook, Instagram e também no YouTube. facebook.com/tvplanweb, Instagram @tvplanpc, youtube.com/tvplanhd. Nós começamos o jornal de hoje com a editoria policial, porque a Polícia Militar cumpriu 2 mandados de prisão na noite desta quarta-feira na cidade de Andradas. Segundo a Polícia Militar, um homem de 45 anos foi preso no bairro do Pântano. Ele era procurado pela Justiça pelo crime de receptação. Em outra ação, no bairro Rio Negro, os militares prenderam outro homem, também de 45 anos, contra quem havia um mandado de prisão pelo crime de estupro. Os 2 suspeitos foram encaminhados para atendimento médico e em seguida apresentados na delegacia de plantão da Polícia Civil aqui em Poços de Caldas. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu um veículo com diversas irregularidades durante uma blitz na rodovia do Contorno, na LMG 877. O automóvel apresentava os 4 pneus carecas, o que compromete a segurança veicular. O condutor também apresentou a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde o ano de 2022. Além disso, também foram constatadas outras infrações como para-brisa trincado, licenciamento vencido, condutor sem o uso do cinto de segurança e restrição administrativa no documento do veículo. Diante das irregularidades, o veículo foi removido pela polícia para o pátio credenciado. A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de 1 ano e 8 meses por afogamento registrada na segunda-feira aqui em Poços. Segundo informações apuradas, o menino se afogou na piscina da Casa da Família, no bairro Jardim del Rei, enquanto familiares acompanhavam a partida da seleção brasileira. A criança foi encontrada durante o intervalo do jogo. Os próprios familiares iniciaram o socorro e acionaram o SAMU, que tentou reanimar o menino, mas a morte foi confirmada no local. Em nota, a Polícia Civil informou que já realizou as primeiras diligências e que o caso segue sendo investigado, para esclarecer as circunstâncias e a dinâmica do ocorrido. No Jornal da Manhã da Jovem Pan Poços desta quinta-feira, nós recebemos o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. Uma grande audiência, inclusive, na edição de hoje. Nós separamos alguns trechos dessa entrevista. Em um deles, Nicolas Ferreira fala sobre a disputa para o governo aqui do estado de Minas Gerais. Todo mundo sempre fala assim, o Nicolas é muito próximo do Matheus Simões, o Cleitinho aí também pode ser o palanque do Flávio, do PL em Minas. Como é que tá essa questão, Nicolas? Esclarecer isso aqui, tá? Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, mas obviamente tem gente que fica levantando essa narrativa porque com certeza deve estar ganhando alguma coisa com isso. A minha aproximação com o Matheus Simões, e ele também já deixou isso muito claro, é de trabalho. A gente fez diversas entregas aqui em Minas Gerais, mais de 1 bilhão de recursos do Estado, que a gente entregou para ele as demandas, e nós temos uma relação de trabalho. Eu vou deixar de entregar, por exemplo, um recurso para o primeiro hospital de tratamento, de câncer infantil lá em Montes Claros, para construir esse hospital, porque o cara é de um partido que eu não gosto? Ora, quem vai receber esse tratamento é de esquerda, é de direita, é de centro, pouco me importa. É a saúde das pessoas que está em jogo. Eu vou fechar os meus olhos e vou falar, não, o policial só pode proteger quem é de direita. Ou o médico só pode proteger quem é de esquerda. Seria loucura da minha parte. Então a gente fez essas entregas. Mas na Câmara mesmo, você precisa dialogar com gente que você não discorda. O presidente da Câmara, eu não concordo com ele em muita coisa. O presidente do Congresso também não. Eu não sou dessa linha. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho na maioria das vezes. O Cleitinho, ele até agora não decidiu o rumo que ele vai tomar. A gente, enfim, ficou na espera. Tivemos uma reunião, ele pediu 10 dias, depois não deu a resposta definitiva. E ainda está em definição. Pediu até o fim da Copa agora para conseguir agora decidir. Depois do fim da Copa, você tem que lembrar o Cleitinho, você tem que lembrar que tem uma data, para poder as coisas serem decididas. E é claro, se o Cleitinho decidir vir, como governador, o PL vai caminhar junto. A gente está costurando, obviamente, para que o vice, ele seja do PL, para que dê esse corpo também para o Cleitinho. Eu sei que, eu já deixei aqui bem claro, várias vezes, publicamente, de que o
Cleitinho, enfim, converso com ele, tenho uma boa relação com ele, mas discordo frontalmente em várias enfim, algumas opiniões públicas que ele tem. Então eu acho que o vice vem também trazer, digamos, deixar a candidatura mais robusta em termos de gestão. Talvez muitas pessoas, né, tenham uma insegurança nele no sentido, talvez, aí, de gestão, de temas econômicos, de, enfim, administrativos. Ninguém também já se candidata 100% preparado a nada. Não tem um curso para governador, né? Não tem... Quem foi governador pela primeira vez, sempre foi pela primeira vez, né? O presidente também da mesma forma. Então eu acho que eu não estou querendo atacar aqui no sentido de inexperiência, não. Só estou querendo dizer que é uma preocupação, já ouvi várias pessoas falando disso de eleitores, mas eu não sei como é que realmente o PL vai tratar. Se o Cleitinho não vier, eu acho que a segunda opção é realmente lançar uma candidatura própria do PL. Eu acho que o PL tem robustez para isso. Em outro trecho do Jornal da Manhã, Nicolas Ferreira, deputado federal pelo PL, fala sobre a confusão envolvendo Michele e Flávio Bolsonaro. Tá uma confusão aí, interna no PL, de Michele com Flávio. Sim. Como é que vai terminar essa confusão? A gente vê um cenário aí de disputa equilibrada entre o Flávio e o Lula, mas ao mesmo tempo a gente vê que dentro do próprio grupo o pessoal tá começando a espanar. A única declaração que eu dei a respeito disso foi o seguinte: qualquer opinião que eu dê a respeito só vai, acredito que, aumentar o conflito, dar mais manchetes, mais narrativas. Afinal de contas, eu também sei o peso, né, da minha voz, daquilo que eu represento. Então, o meu papel é sempre tentar ser um conciliador, focar naquilo que realmente importa. Se a gente ter o Lula de novo, a gente vai ter as estatais com rombo de novo, a gente vai ter ele indicando mais 4 ministros para o STF. Não sei se você sabe, mas 2 que ele indicou era o ex-advogado dele e o outro é o amigo dele. Então, com certeza, não vão ser indicações boas também para o nosso país. A gente vai ter o maior juros real, a gente vai ter o maior endividamento das famílias. Então, com relação a isso, contem comigo. Eu também não vou dizer que tinha que fazer isso ou fazer aquilo, porque como eu não sei o cenário completo, eu não sei daquilo que a Michele sabe, eu não sei daquilo que o Flávio sabe, fica muito difícil, né, a gente opinar, a gente dar uma intervenção sem saber o todo. O que eu espero é que todo mundo saiba que existem coisas, né, maiores em jogo. A direita ela tem uma chance real de volta ao poder. Se não te deixa aflito, o problema hoje está do lado na própria direita, que poderia estar unida em torno de um projeto. E hoje a gente vê essa questão de discussão, de briga, porque... Essa discussão, digamos assim, agora atingiu um nível máximo, né? É o próprio Zema elevando o tom em relação ao Flávio. Exatamente, são coisas que a gente vê que são desnecessárias. Você pode ver, cara, pega meu Instagram, pega ali o meu Twitter. Eu nunca vou focar em briguinha interna. Por mais que já tem praticamente 2, 3 anos aí, que uma ala, né, pequena, né, da direita ali no Twitter, né, fica atacando, fica, enfim, gerando conflito, falando que eu tô envolvido nisso e aquilo. É interessante que se você lê o Twitter parece que eu sou o todo-poderoso, eu tô envolvido em tudo. Comparo os meus posts no Instagram com qualquer um de esquerda. Comparo o Nicolas com o Boulos, eu tenho menos publicações que ele. Comparo o Nicolas com a Erika Hilton, eu tenho menos publicações que ele, sei lá. Vocês brigam mesmo, não? Zero, aquilo dali. Não é que... Porque o pessoal... Não, aquilo dali, gente, é um personagem. Não tem rivalidade ali dentro da Câmara no sentido de ele vai lá e fala e eu vou lá e falo. Não tem, cara, porque assim, eu debato as ideias, obviamente. Se tiver que enfrentar, eu enfrento como eu já enfrentei. Não tem essa coisa de tipo, nossa, uma rivalidade entre Nicolas. Não. Com certeza eu não tenho dúvidas que ele tá doido agora pra ter mais votos que eu, né? Mas nós vamos lutar pra não ter mais votos que esse... A Erika Hilton, você disse. Que a Erika Hilton, exatamente. Um dos pontos da entrevista que nós separamos também aqui para o Jornal da Plan foi sobre Nicolas Ferreira, a opinião dele, sobre o caso do Banco Master e também sobre Daniel Vorcaro. O que hoje as pessoas me atacam, né? O Nicolas foi pra Copa do Mundo. Eu fui pra Copa do Mundo com o seu dinheiro? Não fui. Eu fui com o meu próprio dinheiro, né? E eu não tenho somente a renda do meu salário na Câmara. E o meu salário como servidor é como um salário de um policial, um salário de um bombeiro. Ele gasta do jeito que ele quiser, ué. Ou alguém vai falar, ô policial, você comprou, você tá indo pra praia, você não pode gastar com isso. Não, é o meu salário. Eu nunca gastei dinheiro público, né? Pra poder fazer viagens a lazer. Jamais. Você acha que eu vou dar esse mole, pô? Eu sei que tá todo mundo em cima de mim. E o problema é o Nicolas, que tá indo num final de semana sem sessão pra ver o primeiro jogo da Copa do Mundo e voltar. Eu vi só o primeiro jogo e voltei. Porque o Nicolas pegou carona no jatinho do Vorcaro. Nunca encontrei com o Vorcaro. E o Vorcaro? Porque eu vou falando, ele já pega... Opa!
Cara, Eu Vorcaro. nunca encontrei com o Vorcaro, graças a Deus, porque assim, acaba que ele era muito amigo do André Valadão e ele é de Belo Horizonte. A chance de ter encontrado com ele era gigantesca, mas graças a Deus nunca apertei a mão dele, não sei se ele é maior ou se é Nunca melhor. falou, nunca trocou Não, mensagem, nada. Não, eu já falei já outras vezes, né, que teve, obviamente, ali trocas de mensagens, meia dúzia de palavras, como eu tô com qualquer outra pessoa, nunca fui pra festinha com ele, nunca tive nenhuma lista de pagamento, nunca recebi um tostão desse camarada. Então, assim, a gente... Não foi no show do Coldplay lá na Não Itália fui também. do show de Coldplay, não fui nada. Eu acho que, assim, a questão, né, que envolveu ali, o pessoal, você pegou voo no jatinho do Vorcaro, não sei o que, Paraná Pororô. E aí, depois a própria empresa falou, não, ele é sócio minoritário aqui, etc e tal, esse jato mesmo nem era dele. Enfim, uma confusão de uma coisa que eu participei de um evento ali no segundo turno pra campanha do Jair Bolsonaro. Tipo, eu tava fazendo campanha pro Bolsonaro, não era já mais minha campanha. E o filme, a questão lá das mensagens Cara, do Flávio. o filme até então, né, não tem nenhum indício de ilegalidade. O Flávio foi lá buscar um recurso. Sabe qual que é o problema? É que, tipo assim, tem pessoas em volta do Flávio que mais atrapalha que ajuda, né? Alguma galera que fica em volta dele chegou e falou: nunca recebemos nenhum dinheiro do Vorcaro pro filme. Beleza, ficou nisso. Depois o Flávio chegou e falou: não, eu fui lá buscar de forma privada, como qualquer outra pessoa pode, um investimento no filme privado pra contar a história do meu pai, beleza. Ou seja, os caras que estavam em volta dele não ajudaram em nada, porque ele foi lá e meio que desmentiu eles próprios. Você acredita que o fato dele ter falado que não e depois ter dito que sim foi pior do que a questão do... Ah, com certeza, cara, assim, foi muito ruim, porque, querendo ou não, até então, como eu disse, não tem nada ilegal. Então por que não falou, tipo, abriu o jogo, né? E não há nenhuma ilegalidade uma pessoa buscar investimento privado pra um filme, pra contar a história ali do pai ou qualquer coisa que tenha, né? E já na pauta local, falamos sobre a dobradinha para as eleições entre Nicolas Ferreira e Marcelo Heitor. E também questionamos a situação do ex-prefeito Sérgio Azevedo, pré-candidato a deputado federal pelo PL. Nós temos aqui o Marcelo Heitor, que está aqui com a gente no estúdio, inclusive. Ele é pré-candidato a deputado estadual. Em Poços nós temos um outro pré-candidato a federal, que é o Sérgio Azevedo pelo PL. A tua dobrada com o Marcelo é na região, é em Poços também? Como é que fica essa questão? É em Poços e região, né? Então é sul e sudoeste. A gente fez, digamos, essa divisão do estado. Mais uma vez, né? A gente tem procurado pessoas não para poder, digamos, ter poder, como vários fazem, né? Ah, quero ter o poder aqui da região, né? Quem vem na região... É o majoritário que toma conta da legenda, tem muito isso. Eu digo assim, né? é o porteiro da cidade. Né? Você vem na minha cidade, você tem que me pedir. Cara, fique à vontade para ir em qualquer lugar de Minas Gerais, afinal de contas, eu fui votado em todas as cidades. E eu sei da importância de formar grupo, não para poder, digamos, combater um outro grupo, mas para poder a gente ter boas pessoas, para poder, como eu disse, né, receber as demandas, qualquer demanda que tiver aqui. Por exemplo, quando chego numa cidade, sempre vem olha, tem essa demanda aqui na saúde, dá uma olhada aqui para Santa Casa. Você tendo uma pessoa, né, estadual, que é obviamente daqui da região, você consegue direcionar melhor os recursos, direcionar melhor a atenção. Falo para todos os eleitores aqui de Poços de Caldas meus e também nível Minas Gerais, é que as lutas que eu consigo enfrentar hoje, eu as enfrento por conta do tamanho que os meus eleitores me deram. Então, eu fui o mais votado do Brasil e isso me ajudou a me permanecer vivo na luta por aquilo que eu acredito. O Alexandre de Moraes derrubou todas as minhas contas. YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter. E eu só consegui tê-las de volta não foi por um processo jurídico, porque eu não tive acesso ao meu processo. Até hoje, eu não sei por que ele derrubou. Eu tive acesso e retornou às minhas redes por pressão política. Como o deputado mais votado do Brasil, não tem suas redes sociais, não tem como comunicar com o meu eleitor, não tem como divulgar o meu trabalho. Então, por isso que eu acho muito importante nessa questão de votos, não é por um preciosismo, é porque eu acredito que o tamanho que os meus eleitores me deram é o tamanho das lutas que eles querem que eu enfrento. Nosso ex-prefeito aqui, Sérgio, ele passou pelo teu crivo pra lista. Não, vamos lá, eu não fui porteiro de chapa, eu não vi todos que entraram, tá certo? Tá. Assim, os mais, digamos assim, sensíveis, que foram passados pra mim, eu falei, ó, eu mesmo fui lá e puxei, falei, ó, esse cara aqui é vice-líder do PT, cara, não dá pra entrar. Mas não fui, e até mesmo, porque eu não ia ficar, tipo assim, falando sim ou não, porque eu poderia, de forma arbitrária, querer, de alguma forma, tirar alguém, talvez, que possa tirar voto meu. Não, mas não tem. Não, tem, poxa. Eu digo assim... Você acha que a CNT vai ter mais voto agora do que na última? Você quer aumentar a tua votação, claro. Eu espero que sim.
Estes, então, foram os cortes da entrevista, os trechos que selecionamos da entrevista de Nicolas Ferreira ao Jornal da Manhã. A íntegra do Jornal da Manhã desta quinta-feira você confere logo depois da terceira edição do Plan News, às 8h30 da noite. Nós também preparamos uma reportagem sobre os bastidores da entrevista de Nicolas Ferreira ao Jornal da Manhã. Vamos conferir os detalhes com a nossa repórter Júlia Martins. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, cumpriu agenda em Poços de Caldas entre os dias 1º e 2 de julho. A vinda de Nicolas incluiu visitas a empresas do setor agropecuário do sul de Minas, a Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas e também a instituições filantrópicas, como a Associação de Deficientes Físicos e o Grupo de Apoio e Assistência ao Paciente Oncológico. Na manhã desta quinta-feira, o deputado também participou de uma entrevista no Jornal da Manhã, da Jovem Pan Poços de Caldas, com os jornalistas Rodrigo Costa e Luiz Felipe Galo, e falou sobre o saldo da vinda ao município. Saldo muito positivo, quero agradecer, ao Marcelo Heitor que trouxe essas demandas pra gente, que levantou aí cada pedido, aqui da população de Poços de Caldas e também região. A gente já pousou aqui em Poços, já fomos direto para a Divisa Nova, entregamos lá uma emenda muito importante de projeto de ozônio, para o pequeno produtor. A gente retorna para Poços de Caldas, faz uma reunião ali com o pessoal da CIA, visitamos também a cooperativa, a maior cooperativa do mundo de café, que fica ali em Guaxupé, a Cochupé. E então é sempre bom, não somente em fazer entregas, mas também ouvir, a população, saber as demandas, das dores que está acontecendo. E hoje a gente continua também fazendo entregas também em 2 locais, que primeiro é a FIP, a DEFIP, e a GAAPO, ambos voltados à questão da saúde, tratamento primeiro oncológico e também ali com idosos. São emendas que a gente enviou aqui para poder ajudar a questão aí da saúde e assistência social aqui de Poços de Caldas, e também destinamos também ali para a Santa Casa de Guaxupé. Então a gente está fazendo um trabalho não somente propositivo, mas também combativo. Eu acho que é o mais importante do parlamentar, que é representar as pessoas, defender os seus princípios, seus valores ali na Câmara, fazer com que criminosos sejam considerados terroristas, que menor de idade criminosos cumpram ali cadeia e que a gente tenha um país mais seguro. Em entrevista ao Jornal da Manhã, no Grupo CIOF de Comunicação, o deputado federal Nicolas Ferreira falou sobre os recursos enviados a Poços de Caldas e outros municípios do sul de Minas, assim como o seu mandato até aqui e as perspectivas das eleições de 2026. Olha, primeiro eu quero agradecer o Galo aí, o Rodrigo, o Galo que é palmeirense, não é atleticano, descobri hoje, mas que foi uma entrevista, enfim, muito produtiva. Eu acho que dá para poder esclarecer bastante pontos, não somente com relação às emendas que nós entregamos aqui, mas com relação ao cenário nacional, ao cenário estadual, o trabalho que a gente tem feito, as mentiras narrativas também que são feitas contra a nossa pessoa, a importância do nosso voto ser certo aqui em Minas Gerais. Tem muita coisa em jogo, e principalmente em âmbito nacional, com a candidatura aí do Flávio, que a gente precisa realmente vencer para que a gente dê um novo rumo para o nosso país. Então foi um saldo muito positivo e chamo você para ver, porque realmente foram 57 minutos que pareceram 10. Veja a entrevista. Outros assuntos discutidos no programa foram as recentes polêmicas envolvendo o Partido Liberal, como o embate entre Flávio e Michele Bolsonaro, assim como o caso Master e também as relações do deputado com o governador de Minas Gerais, Matheus Simões, do PSD, e com o senador Cleitinho, do Republicanos, além da falta de lideranças do PL em Minas, inclusive com um candidato que encabece uma chapa para disputar as eleições ao governo do estado em outubro. O próprio Nicolas Ferreira foi um nome cogitado para a disputa, tendo em vista o grande alcance de eleitores, já que ele foi eleito o deputado mais votado do Brasil em 2022. Cenário este que ele próprio descartou para tentar a reeleição ao Congresso Nacional.
No entanto, o político não descarta que a passagem por Poços de Caldas no período de pré-campanha culmina com objetivos eleitoreiros. É óbvio que gera uma consequência, né, eleitoral, mas a gente tem visitado Minas, não é de agora, né, as regiões. A gente não tem dúvidas que cada emenda, né, que é entregue é muito importante, e principalmente por conta da janela, né, de entrega por questões eleitorais, finaliza sexta-feira, então a gente, né, tem corrido bastante para poder visitar todas as regiões do estado. A gente estava no norte, viemos para o sul agora, estava no leste, oeste, a gente tem rodado bastante Minas Gerais. Minas é muito grande, né, 853 municípios, mas graças a Deus a gente tem pessoas como Marcelo, né, que nós dividimos aí em cada região do estado para poder estar conosco e ser o nosso braço aqui na cidade e região. Para o Grupo CIOF de Comunicação, a entrevista com Nicolas Ferreira simboliza a responsabilidade que o veículo carrega como principal mídia na cobertura política de Poços de Caldas e, sobretudo, pela imparcialidade em receber personalidades de eixos opostos. Além disso, simboliza a evolução do Jornal da Manhã, que amplia o alcance de cobertura para o cenário político nacional, como a entrevista que já havia ocorrido com o pré-candidato Renan Santos. Foi uma conversa boa, o Grupo CIOF ele é um espaço democrático, então a gente traz diversas personalidades da política para estar aqui conosco. Tivemos recentemente o governador Matheus Simões, que esteve no programa Alta Definição, tivemos também Pedro Rousseff, que esteve também no nosso programa na TV Plan. Agora a gente tem o Nicolas Ferreira, Pedro e Nicolas inclusive antagonistas nos posicionamentos políticos, então a gente cumpre o nosso papel de trazer esses personagens que sempre estão na política, com mandato ou não, figuras importantes aqui para esse debate que a gente sempre promove no Jornal da Manhã e também nos outros programas da casa. Mas, sobretudo, mostra a relevância do Grupo CIOF, do nosso jornalismo hoje no cenário atual da informação e também o sinônimo de credibilidade quando a gente consegue trazer todos eles aqui nos nossos diversos produtos da casa. A visita do deputado federal no sul de Minas foi acompanhada pelo presidente do PL de Poços de Caldas, Marcelo Heitor, também ex-vereador do município e pré-candidato a deputado estadual pelo partido. Eu recebi, por parte do Nicolas, um convite, me trouxe uma grande honra, que é poder representá-lo no sul e no sudoeste de Minas. Então são mais de 100 municípios que nós temos rodado a região, conversado, entendido as necessidades de cada cidade, e essa missão que foi dada pelo Nicolas, né, nós temos nos esforçado, tem me esforçado bastante percorrendo essas cidades, mas obviamente não esquecendo aqui de Poços, que é onde nós temos um foco principal, mas nós temos certeza que com esse trabalho, com seriedade, quem sabe a gente poder estar amanhã na Assembleia Legislativa para que esse trabalho ganhe mais força, mais condições, né, para que a gente possa representar Poços de Caldas e região. O ex-prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, do PL, também é pré-candidato a deputado federal, o que, na teoria, seria uma concorrência para o pleito eleitoral de Nicolas Ferreira aqui no município. Apesar disso, o presidente municipal do partido esclarece que ambas as pré-candidaturas seguem em paralelo e como uma aliança interna do PL. Nós sabemos que a chapa do PL é uma chapa muito forte, muito boa, e eu particularmente, espero e desejo que Poços de Caldas possa ter novamente representante, não só na esfera estadual, mas na esfera federal, porque nós sabemos a dificuldade que hoje as prefeituras passam e Poços de Caldas não é diferente. Então hoje o modelo que se dá, a importância de um deputado é extremamente necessário. Então nós acreditamos e vamos trabalhar para que isso aconteça. E antes do intervalo do Jornal da Plan, tem recado. Pode chamar todo mundo para torcer junto, porque onde tem torcida, tem Claro Multi, a melhor conexão na fibra e no 5G, com um monte de vantagens para você. Por apenas R$ 109,90 por mês por 6 meses, você tem a nova geração da fibra. São 600 megas com Globoplay incluso para todo mundo torcer muito de qualquer lugar da casa, ao mesmo tempo sem travar, e tem mais. 60 gigas para usar como quiser, no Claro Pós, com o 5G mais rápido do Brasil. Eu vou até repetir para quem estava na torcida por uma oferta incrível. Tudo isso por apenas R$ 109,90 por mês por 6 meses. É o melhor conteúdo, com a melhor conexão jogando no mesmo time. Então pode chamar para a torcida o grupo da família, dos amigos, do trabalho, do prédio, porque onde tem torcida, tem Claro. Vá até uma loja ou assine pelo site claro.com.br/torcida e consulte as condições de aquisição.
Intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Jornal da Plan. Celular no boleto, com R$ 150 de entrada e parcela de até 18 vezes? Você não ouviu errado não, aqui na Sertaneja isso é possível. Porque comprar celular na Sertaneja é simples e fácil, não tem enrolação, não tem enganação, é jogo rápido, tudo pensando em você. Corre uma de nossas lojas e saia com seu celular novo em um piscar de olhos. 4 diferenciais que fazem do Sou a melhor escolha para cuidar da sua gestão de saúde e segurança no trabalho. Primeiro, atendimento in company. O Sou vai até a sua empresa realizar exames clínicos e complementares, reduzindo o deslocamento dos seus colaboradores e otimizando o tempo de todos. Segundo, equipe multidisciplinar. No Sou, seus colaboradores são atendidos por uma equipe composta por fisioterapeutas, fonoaudióloga, técnico e engenheiro de segurança do trabalho, além de enfermeiros e médicos do trabalho. Por falar nisso, o terceiro diferencial: a equipe com maior número de enfermeiros e médicos do trabalho do mercado, profissionais qualificados, especializados em medicina ocupacional e segurança do trabalho. Quarto diferencial: a maior e mais completa rede de prestadores credenciados. Sou saúde ocupacional com a qualidade Unimed. Jornal da Plan de volta nesta quinta-feira e com recado do Prado, porque no Prado Supermercado você encontra tudo o que precisa para oferecer a melhor qualidade para a sua família. Hortifruti com verduras, legumes e frutas fresquinhas, padaria com pães, bolos, tortas e muito mais, tudo fresquinho ao longo do dia. Açougue com uma grande variedade em carnes e cortes especiais. E além de encontrar a melhor qualidade, no Prado Supermercado você ainda conta com promoções imperdíveis diariamente para economizar de verdade. E você pode receber essas ofertas pelo WhatsApp ou acompanhar pelo Facebook e Instagram do Prado Supermercado. São 2 lojas para melhor atendê-los, abertas de segunda a sábado. Loja 1 na Rua Manuel Eugênio dos Santos, número 8, no Jardim Itamaraty, e loja 2 na Avenida Esperança, 556, no Parque Esperança 3. Peça também pelo 3713-2495 ou WhatsApp 999038343. Prado Supermercado, tradição em oferecer o melhor para a sua família. Foi sancionada em Poços de Caldas a lei que cria o selo Escola Protetora, que visa o combate à violência sexual. Os detalhes com a repórter Aline Rodrigues. Poços de Caldas passou a contar com a lei do selo Escola Protetora, que reconhece e incentiva escolas públicas e particulares a adotarem ações de prevenção e combate à violência sexual e outras formas de abuso contra crianças e adolescentes. Para receber o selo, as instituições deverão desenvolver atividades como palestras, campanhas de conscientização, capacitação de professores e funcionários, além de ações educativas voltadas aos alunos e às famílias. A legislação também prevê a realização de projetos sobre proteção da infância, respeito aos limites do corpo, identificação de sinais de violência e incentivo à denúncia de casos suspeitos. O selo terá validade de 2 anos e poderá ser renovado após uma nova avaliação. As escolas certificadas também poderão utilizar o reconhecimento em materiais de divulgação. Aline Rodrigues, para a Plan. A Caldense foi derrotada pelo Patrocinense na partida válida pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro 2026. O placar final da partida foi de 2-1 para o Patrocinense. Com o resultado, a Veterina segue na lanterna do grupo e pode ser rebaixada já na próxima rodada. Até o momento foram 8 jogos disputados, com 4 derrotas, 1 vitória e 3 empates, num total de 6 pontos conquistados. Restam apenas 2 partidas na competição. E a Prefeitura, em parceria com a Polícia Militar, entrega nesta sexta-feira, às 10 da manhã, um novo ponto de apoio da Polícia Militar no Jardim dos Estados, na Praça João Moreira Salles, localizada na Rua Comendador João Afonso Junqueira. O espaço, que permaneceu desativado por muitos anos, foi completamente revitalizado e adaptado para funcionar como uma base de apoio às ações de segurança pública na região central do município.
A antiga edícula, antes abandonada e sem utilização, foi transformada em um local estratégico para dar suporte ao trabalho da Polícia Militar, oferecendo melhores condições para patrulhamentos, atendimentos à população e ações preventivas. O novo ponto de apoio também permitirá maior eficiência operacional da Polícia Militar. O espaço será utilizado para o registro de ocorrências e atendimentos, possibilitando que as viaturas permaneçam menos tempo fora do patrulhamento. A campanha Poços Doar incentiva a doação de sangue aqui na cidade. E a nossa equipe preparou uma reportagem de Júlia Martins. Vamos conferir. Com a chegada do mês de julho e das férias escolares, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dá início à 6ª edição da campanha Poços Doar. Uma mobilização que busca incentivar a doação de sangue e contribuir para o reforço dos estoques da Fundação Hemominas, tradicionalmente reduzidos nesta época do ano. No período de julho, sobretudo, há um desabastecimento dos níveis de estoque de sangue, no posto de coleta que nós temos aqui em Poços de Caldas, e também é um período em que se utilizam muitas bolsas de sangue, sobretudo por conta de aumento dos incidentes vasculares, infartos, por conta do frio, Então, Poços tradicionalmente realiza essa campanha nesse período, através da qual a cidade divulga, orienta a população e incentiva a fazer a doação de sangue. Poços de Caldas possui não só um posto de coleta, mas também de fracionamento e distribuição dessas bolsas de sangue. Então, aqui nós atendemos municípios da região, nós atendemos não só Poços de Caldas, mas nós temos uma dependência dos nossos serviços de saúde ao nosso estoque. Então, quando nós falamos de cirurgias, de pessoas que estão internadas aqui em Poços de Caldas, elas vão poder ter que precisar de sangue, e aí esse sangue vem do estoque local aqui. Historicamente, os meses de dezembro, janeiro e julho registram queda no número de doadores, devido às férias escolares, recessos e viagens. Ao mesmo tempo, a demanda por bolsas de sangue permanece alta, tornando essencial o engajamento da população para garantir o atendimento aos hospitais e pacientes que dependem de transfusões. Dentre os tratamentos que são realizados no município, existe sim situações em que o paciente necessita de uma quantidade de sangue de forma periódica por um período determinado. E aí, nesse caso, mais uma vez, acaba sendo necessário que nós tenhamos os estoques sempre abastecidos. O programa Poços Doar foi instituído e sancionado em dezembro de 2021. De autoria do vereador Wellington Paulista, do PSDB, a campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue voluntária, especialmente em períodos considerados críticos para os estoques. Surgiu através de uma necessidade que foi verificada nos meses de julho, dezembro e janeiro, que são os meses de férias, que nós entendemos que não tem um estoque suficiente, as pessoas às vezes deixam de doar sangue, e a gente sabe a necessidade que é diária ali no Hemominas, inclusive entendendo também que toda doação ela é também verificada junto à região, a região ela participa. Então essa proposta foi aprovada há algum tempo atrás, nós estamos na 6ª edição, e é algo que vem somar no sentido de poder divulgar a necessidade e o estímulo da doação de sangue. Em Poços de Caldas, a unidade é responsável pela coleta, processamento e distribuição do sangue destinado aos hospitais conveniados. Desde 2021, o Hemocentro intensifica as ações de conscientização e captação de doadores durante esse período de maior necessidade. Com tantas pessoas aí que às vezes necessitam, então a gente possa ficar atento, a essa necessidade. É claro que nos meses que a gente entende que há mais necessidade, nós possamos estar mais, de alguma forma, insistindo nesse propósito. As doações são realizadas na unidade de Poços de Caldas, localizada na Avenida José Remígio Prézia, número 303, no Jardim dos Estados. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7 às 11h30 da manhã, e às terças-feiras, das 6 às 21 horas, além do segundo e do quarto sábado de cada mês. As doações são realizadas mediante agendamento prévio, que pode ser feito pelo aplicativo MG App ou pelo site do Governo de Minas. Doação de sangue é um ato que salva vidas, que você um dia pode precisar, e uma coisa que nós sempre reiteramos:
É indolor, tá? É que tem uma picadinha de agulha, mas é indolor, não faz mal para a pessoa, e uma vez que esse sangue é doado, ele é recomposto, né? Ele é reequilibrado dentro do organismo de forma extremamente rápida. Então não é algo que vai causar prejuízos ao doador. E atenção, Poços de Caldas, e se você quer mais disposição, fortalecer a imunidade e cuidar melhor da sua saúde, a Droga Centro tem a solução para você. Chegaram na Droga Centro as vitaminas Neoquímica com opções para todas as necessidades. Vitamina Senior+, especial para quem tem mais de 50 anos, ajuda na saúde dos ossos, da memória e no fortalecimento da imunidade. Vitamina Homem, mais energia, disposição e suporte para o dia a dia corrido, ajudando no desempenho físico e mental. E Vitamina Mulher, cuidado completo com vitaminas e minerais que auxiliam na imunidade, pele, cabelo e bem-estar. E sabe o melhor? Toda essa linha com preço especial, apenas R$ 13,99 cada. É mais saúde, mais energia e mais qualidade de vida por um preço que cabe no seu bolso. Passe agora na Droga Centro mais próxima, Droga Centro. Lá você encontra atendimento de excelência e qualidade. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Jornal da Plan. Desde 2008, a Audience Aparelhos Auditivos ajuda pessoas a ouvir melhor, comunicar com mais facilidade e viver com mais qualidade de vida. Uma história construída com dedicação, confiança, parcerias e profissionais qualificados para um atendimento humanizado e personalizado. Em Poços de Caldas, na Rua Mato Grosso 187. Telefone WhatsApp 35 37 13 67 95. Unidades também em Mogi Guaçu, Itajubá e em breve em Andradas. Audience, cuidando da sua audição, com honestidade, inovação tecnológica e respeito a cada história de vida. E a Arena Artipel continua a todo vapor aqui na Avenida Francisco Salles. E são inúmeras opções de produtos para você colecionar nesse momento tão importante, porque o Hexa vem, hein? Essa daqui é a caixa mais requisitada, porque tem nada mais, nada menos que o álbum de ouro. E não para por aí, tá? Também tem figurinhas que já vem junto. Várias opções de kits colecionáveis de álbum, figurinha, e tem a caixinha de brinde. Caixinha para guardar as figurinhas que cabem até 500 unidades. E também tem carnê de surpresa. E aí, qual será que é o sabor do batom que você vai tirar? E se tiver faltando alguma figurinha que você não encontra, pode vir aqui também que nós temos todas para vender a bolsa. Então eu te convido a entrar nesse mundo da Copa do Mundo com a Artipel nas duas lojas, Rua Rio de Janeiro, Rua Assis, e também na Arena, na Avenida Francisco Salles. Jornal da Plan de volta e vamos de recado, porque bateu aquela vontade de comer uma pizza caseira, deliciosa, mas a preguiça de sair de casa falou mais alto? Então pode relaxar, porque a solução certa está aí no seu celular. O Gilbertinho Pizzaria e Bar leva até você pizzas irresistíveis, preparadas com massa de longa fermentação, ingredientes cuidadosamente selecionados e um sabor que conquista na primeira fatia. São opções para todos os gostos, feitos com carinho, qualidade e aquele toque especial que transforma qualquer noite em um momento inesquecível. Seja para reunir a família, curtir com os amigos ou simplesmente matar a fome, o Gilbertinho tem a pizza perfeita para você. Faça o seu pedido agora pelo telefone ou WhatsApp 3721-7854. Eu vou repetir, 3721-7854. Então bateu fome? Nem pense duas vezes. Chame o delivery do Gilbertinho Pizzaria e Bar e transforme a sua noite em um momento ainda mais delicioso. A gente confere agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Segundo o site Climatempo, nesta sexta-feira em Poços de Caldas, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. A umidade relativa do ar varia entre 53% e 90%. A temperatura mínima prevista é de 11 graus e a máxima de 23. Em Andradas, temperatura mínima de 12 e máxima de 23 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A umidade relativa do ar varia entre 53% e 88%. Em Ipuiuna,
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado também. Noite com muitas nuvens. Mínima de 11 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar varia entre 53% e 89%. No Alta Definição desta quinta-feira, aqui da TV Plan, a gente recebeu o ex-vereador de Belo Horizonte, vice-presidente do PT de Minas, Pedro Rousseff. Pedro também é sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff. Nós separamos os trechos com os melhores momentos da entrevista, que você confere agora. O primeiro deles, onde Pedro Rousseff fala sobre Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro será preso. Será preso por quê? Pro Nicolas, pro Flávio, Cleitinho, pro Zema, quanto pior a situação do nosso país, melhor para eles. Porque eles só vivem disso. Eles só vivem de fazer vídeo para as redes sociais, só vivem de fazer TikTok e só vivem de fazer balbúrdia. Esse ano a gente vai ter uma escolha que é muito clara. Ou a gente reelege o presidente Lula, que não é um cara perfeito. Perfeito aqui na Terra foi só Jesus. Mas que nós fazemos de tudo aquilo que é possível para a gente poder fazer. E do outro lado, a gente tem Flávio Bolsonaro, que está nesse momento quase sendo preso por conta do escândalo do Banco Master, porque roubou mais de 137 milhões de reais do povo brasileiro, aceitando o dinheiro do banqueiro preso, Daniel Vorcaro. Como que a gente vai colocar um bandido na presidência da República? Um cara que tem várias investigações contra ele, de lavagem de dinheiro, de roubo de dinheiro, de rachadinha, de vários outros esquemas e escândalos. Um cara que literalmente representa o pior do bolsonarismo contra o presidente Lula. Flávio Bolsonaro será preso. Será preso porque nós tivemos acesso a apenas 1% das mensagens do banqueiro preso. Temos muito mais coisas por vir. Não é à toa que há 2 meses o Flávio Bolsonaro já começou a falar, não, mas quando vocês verem alguma foto e vídeo minha e do Vorcaro, não se assustem. Então o Flávio já está preparando o terreno para o pior que vai de fato acontecer. Quando o resto das mensagens forem divulgadas, a gente vai ver e mostrar para o povo brasileiro a ligação clara e direta da corrupção de Daniel Vorcaro e da família Bolsonaro. E aí não terá outra solução senão prender Flávio Bolsonaro, porque não é possível que nós teremos um candidato a presidente da República declaradamente recebendo milhões de reais de um banqueiro preso e agora com provas sustentáveis de que ele participou diretamente desse escândalo, podendo ser candidato ao maior cargo desse país. Em outro momento do Alta Definição desta quarta-feira, Pedro Rousseff falou sobre a renovação no Partido dos Trabalhadores. Não só sobre enterrar de vez esse bolsonarismo, a extrema-direita e essas pragas que estão aí. O Partido dos Trabalhadores é hoje o maior partido desse país. Só que a falta de quadros e a falta de renovação mostra de uma forma muito clara para a gente que se o PT não tiver novos quadros, lideranças importantes, assumindo posições de destaque pelos próximos anos, esse gargalo, esse problema que a gente está tendo com a falta de uma candidatura a governo, ela vai se refletir também numa falta de candidatura, por exemplo, a presidente da República e em outras posições que para nós é muito importante. O PT é um partido aí de 40, 50 anos, que é um partido consolidado, mas é um partido que, ao meu ver, a gente tem que renovar os quadros com muita intensidade para poder garantir que dure não mais 4 anos só, mas que dure mais 20, mais 30, 50 e 100 anos. Então, quando a gente fala sobre as eleições desse ano, a gente fala não só sobre a necessidade da vitória do presidente Lula, não só sobre enterrar de vez esse bolsonarismo, a extrema-direita e essas pragas que estão aí, mas a gente fala principalmente sobre garantir que a direita não volte a governar o nosso país. Mas depois disso, a gente tem que falar também, começar a fazer o discurso e o debate da renovação depois do presidente Lula. Porque a gente espera que o nosso presidente ele viva mais 50, 60 anos. Ele brinca muito que vai ser o primeiro presidente que vai viver até os 120 anos. E o presidente, eu tive com ele ontem, está com a saúde muito boa, o presidente está muito forte, está muito firme. Tem mais saúde que eu, inclusive. Então, assim, é um cara muito forte.
Agora, depois que ele terminar esse próximo mandato, daqui a 4 anos e meio, a gente tem que fazer um debate sobre a sucessão. A direita, ela tem um potencial de renovação muito mais rápido. A gente vê também, por exemplo, em São Paulo, em que o Pablo Marçal, que até então era um coach messiânico, um cara, né, um bosta aí qualquer, ele sai dessa situação dele de desconhecimento, de ironia por parte da população e por um triz não virou prefeito da maior cidade da América Latina. Da mesma forma, o Tarcísio, que nada mais era do que um funcionário público, né, muito bem técnico, qualificado, trabalhando no governo da minha tia Dilma, depois vira ministro do Bolsonaro e vira governador do maior estado desse país. Agora, a gente não vê essa mesma renovação se repetindo dentro do PT e dentro da esquerda. E também no Alta Definição, em outro trecho selecionado, ele fala sobre o impeachment sofrido pela Dilma Rousseff. Porque eu, ao lado da Dilminha, vendo cada um daqueles deputados, bandidos, safados. Fala da tua tia, Dilma. Você tá com quantos anos, Pedro? Eu tô com 26 anos. 26 anos. No momento do impeachment você estava com 16. Como é que você enxergou aquele processo? Que é um processo político, nacional, mas dentro da tua família também. Olha, de uma forma muito clara, eu estava do lado dela, vendo cada um dos deputados que antes mamavam nas tetas do Estado brasileiro, que sempre apoiaram ela, votando contra uma presidenta honesta, que não roubou e não deixava roubar. E agora, o tempo da história mostrou quem estava certo e quem estava errado. A gente pode pegar todos os grandes responsáveis pelo golpe, como Aécio Neves, agora que voltou ao pó, Eduardo Cunha, que foi preso ali, solto, não sei porquê, e agora tenta voltar à política. Michel Temer também, o grande golpista, completamente esquecido agora. E tantos outros ali também, que na hora lá votaram pela família, pelos bons costumes, mas num certo momento todos voltaram para a lama, que é de onde os porcos nunca deveriam ter saído. Enquanto a minha tia não. Ela está hoje na presidência do Banco dos BRICS, que é o maior banco do mundo, na posição de grande articulação global, não só a favor do Brasil, mas a favor dos países emergentes. E o Lula, que também ficou preso durante 1 ano e meio, é solto e vira presidente contra o primeiro presidente na história desse país que perdeu a reeleição, que foi Jair Bolsonaro. Isso a gente mostra de uma maneira muito clara para o povo brasileiro quem está certo na história e quem não está. Você sabe que o motivo que me fez entrar na política foi justamente o golpe. Porque eu, ao lado da Dilminha, vendo cada um daqueles deputados, bandidos, safados, votando contra uma presidenta honesta, eu olhei para aquilo e pensei, olha, se a gente que é jovem, a gente não entra na política para poder mudar, se a gente não entra na política para poder ocupar espaço, você pode ter certeza que um deputado como esse vai fazer de tudo para poder ser eleito. E pode ter certeza que a maioria desses deputados que estão no Congresso Nacional hoje não estão lá para poder fazer o bem para o povo brasileiro. Estão lá para poder roubar, estão lá para poder fazer sacanagem. E por fim, trazendo a pauta para âmbito local na conversa, um trecho que você confere agora sobre o tema terras raras. Nossa região aqui do sul de Minas é a região com a maior concentração de terras raras e minerais críticos de todo o mundo. Por isso que nós temos já os olhos dos norte-americanos virados para cá. Quando a gente vem agora para Poços de Caldas, para Andradas, que nós vamos agora, para outras cidades que nós já fomos ao longo desse final de semana, a gente vem também com muito interesse em trabalhar junto de todas as regiões de Minas Gerais, junto do presidente Lula, em temas que são cruciais. Por exemplo, o tema do ano e talvez o tema do século é a questão dos minerais críticos e das terras raras. A nossa vinda aqui para o sul de Minas, ela mostra de uma maneira muito efetiva de que o presidente da República ele tem que tratar o tema das terras raras
como um tema de segurança nacional. É um tema que te preocupa? Eu acho que preocupa todos os brasileiros e deveria preocupar principalmente nós aqui da região. Porque nós temos aqui um potencial econômico muito grande, mas ao mesmo tempo a gente tem que sempre estar preocupado não só com as questões ambientais, impacto social, impacto com as comunidades tradicionais das regiões, mas principalmente com a interferência estrangeira. A nossa região aqui do sul de Minas é a região com a maior concentração de terras raras e minerais críticos de todo o mundo. Por isso que nós temos já os olhos dos norte-americanos virados para cá. A gente não pode fechar os olhos para poder explorar minerais que são importantíssimos não só para o Brasil, mas para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado e uma regulação estrita e extrema para que essa exploração seja primeiramente benéfica não para o lucro desses empresários, mas para a população que tem que ser beneficiada por meio das contrapartidas sociais, econômicas, do emprego e da renda gerada por isso. Você enxerga também a exploração de terras raras no país um caminho sem volta? Eu vejo que todo tipo de exploração minerária ela tem que ser tratada com regulação, não com proibição. Toda mineração ela tem que ser tratada com todos os olhos, com toda a fiscalização, para que nada saia de errado. Porque nós que somos mineiros, a gente vê o que acontece quando um projeto minerário ele é feito com coisa errada. E isso vale para o lítio no Jequitinhonha, isso vale para o minério de ferro em Ouro Preto, e isso vale para as terras raras aqui em Poços de Caldas. Se a gente não tiver uma regulação estrita para poder transformar a exploração e o lucro desses minerais em benefício para o povo, para mim não adianta. A gente lembra que o Alta Definição vai ao ar todas as quartas-feiras, às 9h30 da noite, aqui na TV Plan. Você também confere a reprise, tanto no sábado quanto domingo, em horários alternativos. E no YouTube você consegue também acompanhar a entrevista completa no canal da TV Plan. E para finalizarmos a edição de hoje, tem recado, porque o restaurante EIE está pronto para te receber de segunda a sábado, das 11 da manhã às 3 da tarde, com as delícias das comidas japonesa, chinesa e da nossa gastronomia brasileira. Desfrute de uma deliciosa refeição em um ambiente super aconchegante com o estilo típico da Ásia. Escolha o seu prato personalizado em nosso buffet repleto de variedades em pratos quentes, frios e saladas, preparados com muito carinho e ingredientes selecionados. O EIE fica na Rua Rio de Janeiro 331, no centro aqui de Poços de Caldas, ou entre em contato pelo 37229135, siga nas redes sociais Restaurante EIE Poços e fique por dentro das novidades. EIE, aberto de segunda a sábado, tornando a sua vida mais saborosa. Chegou ao fim a edição de hoje do Jornal da Plan. Na sequência, você fica com a terceira edição do Plan News e logo depois a reprise na íntegra do Jornal da Manhã da Jovem Pan Poços, exibido hoje cedo, com a presença do deputado federal Nicolas Ferreira. O programa teve 2 horas de duração, excepcionalmente, nesta quinta-feira. Eu volto amanhã, logo cedo às 7, ao vivo, na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, também aqui na tela da Plan, e à noite com o Jornal da Plan. Uma boa noite para você e até lá.